E hoje nós vamos aqui continuar uma vida com propósitos. Nós estamos na aula 7, a razão de tudo. Gente, olha aqui, ó, tudo descrito. Então, assim, acompanha comigo esse lugar que eu vou te posicionar. Então, se você não tem o livro, eu vou deixar o link aqui abaixo para você adquirir e para você estudar e depois você volta com as passagens bíblicas, volta estudando tudo isso, ou você vai estudando a parte bíblica, que é extremamente importante. A razão de tudo. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por um poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todo e sempre. Isso está em Romanos 11, 36. Então, ali diz o Senhor criou todas as coisas para os seus propósitos. Está em Provérbios 16, 4. Olha aqui que Deus vem nos falando. Tudo é para Ele. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão pela qual tudo existe, incluindo você. Deus criou todas as coisas para a glória dele. Não fosse a glória de Deus, não haveria nada. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que ele é. É a essência da sua natureza. É o peso de sua importância. O brilho do seu esplendor, a demonstração do seu poder em um ambiente da sua presença. A glória de Deus é a expressão da sua bondade e de todas as outras qualidades intrínsecas e eternas. Onde está a glória de Deus? Basta olhar ao seu redor. Tudo que foi criado por Deus reflete sua glória, de toda forma, de alguma forma. Vemos isso em toda parte, seja na partícula mais microscópica, seja na incomensurável Via Láctea. Vemos isso no pôr do sol e nas estrelas, bem como nas tempestades e nas estações do ano. A criação revela a glória do nosso Criador. Na verdade, aprendemos que Deus é poderoso, que ele aprecia a diversidade, ama a beleza, é organizado, sábio e criativo. A Bíblia diz: os céus declaram a glória de Deus. Isso você vai achar em Salmo 19, 11. Deus tem revelado sua glória ao ser humano em diferentes lugares e momentos da história. Revelou-a inicialmente no jardim do Éden, depois de Moisés, no tabernáculo, no templo, por meio de Jesus e agora por intermédio da igreja. Foi descrita como fogo consumidor, uma nuvem, um trovão, uma fumaça e uma luz resplandecente. No céu, a glória de Deus fornece toda a luz necessária. E aqui há um trecho da Bíblia. Eu vou fazendo pausas e vocês vão anotando. Aqui tem um trecho que diz assim, que está em Apocalipse 21, 23. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. A glória de Deus pode ser mais bem observada em Jesus Cristo. Ele, a luz do mundo, revela a natureza de Deus graças a Jesus. Já não somos ignorantes a respeito de quem Deus realmente é? A Bíblia diz, de novo, a pausa, Hebreus 1, 11, 1, 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Jesus veio a este mundo para que pudéssemos entender completamente a glória de Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos sua glória, uma glória cheia de graça e de verdade. Aqui vocês vão encontrar duas passagens, que está em Hebreus 1:3 e também você vai aprofundar em João 1:14 sobre essa passagem da Bíblia. É muito importante que você pare, entenda, leia essas passagens bíblicas, para que vocês venham ter aqui mais discernimento, mais clareza, mais direção, mais aprofundar naquilo que Deus está falando ao seu coração, meus queridos. E quando você tiver esse discernimento, vocês vão ver quanta clareza, quanto discernimento Deus vai falando aqui no teu coração. E deixa eu ver uma passagem aqui que eu acabei de falar para vocês.
Ah, tá. Ok. Estou acompanhando aqui vocês, só que para mim, só para que eu pudesse te dar mais discernimento, mais clareza, né? É, aqui nessa parte ali, ó, de Hebreus com João, é, Deus quer só reforçar. Essas duas passagens, elas se complementam, tá? É um monte, uma reflexão que vai fazer com que você tenha clareza da manifestação da glória de Deus. Então, é só para você ter esse discernimento. Vamos seguindo lá. Na página 53, Deus diz ali: Deus possui uma glória inerente, porque é Deus e ela faz parte da sua natureza. Não há nada que possamos agregar à sua glória. Assim como seria impossível aumentar o brilho do sol, mas somos instruídos a reconhecer a sua glória, honrar a sua glória, declarar a sua glória, louvar a sua glória, refletir a sua glória e viver para a sua glória. Por quê? Porque Deus é digno. Devemos a Ele toda a honra que podemos dar. Uma vez que Deus criou todas as coisas, Ele é digno de toda a glória. A Bíblia diz em Apocalipse 4, vamos lá comigo. Tu és digno, ó Senhor, e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Criaste todas as coisas. Esse é um cântico de adoração celestial, onde os anciãos declaram a dignidade de Deus como Criador de todas as coisas. Continuemos. Em todo o universo, somente duas das criações de Deus falham em glorificá-lo: anjos caídos, que são demônios, e nós, pessoas. Todo pecado basicamente consiste na incapacidade de render glória a Deus, ou seja, em amar qualquer outra coisa mais do que Deus. Recusar-se a glorificar a Deus é um ato extremo de rebelião. E foi esse pecado que causou a queda de Satanás, bem como a dor do ser humano. De maneiras diferentes, todos nós vivemos para a nossa própria glória. A Bíblia diz, meus pequenos, em Romanos 3, 23, que todos pecaram e estão destruídos da glória de Deus. Nenhum de nós tem oferecido a Deus, por meio de nossa vida, a glória que ele merece. Esse é o pior pecado que o maior engano que podemos cometer. Porque nessa passagem de Romanos, Paulo mostra que toda a humanidade está debaixo do pecado e precisa da graça que vem por meio de Jesus Cristo. Olha isso. Entretanto, voltamos ao texto: viver para a glória do Senhor é a maior realização que podemos alcançar em nossa consciência, existência, desculpa. Deus disse: todos eles são o meu próprio povo, e eu os criei e lhes dei vida e fim de que mostrem a minha grandeza. Logo, este deve ser o objetivo supremo da nossa vida. Olha isso, Deus puxa as orelhas, né? Você entende? Como glorificar a Deus? Presta atenção, na página 54. Jesus disse ao Pai: eu te glorificarei na terra, fazendo tudo o que me mandastes fazer. Isso está em João 17, 4. Neste momento, Jesus ora ao Pai antes da sua entrega na cruz, reconhecendo que glorificou a Deus, cumprindo integralmente a missão que lhe foi dada. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito. E às vezes Deus nos dá esse propósito e a gente fica murmurando por quê, por quê, por quê, por quê, né? Você anda murmurando aí? Hã? Jesus glorificou a Deus cumprindo o seu propósito nesse mundo. Nós honramos ao Senhor da mesma forma. Tudo na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Os pássaros glorificam a Deus ao voar, gorjear, ao fazer um ninho, ao realizar outras atividades.
próprias dos passos, conforme Deus tinha planejado. Mesmo a humilde formiga rende glória a Deus quando cumpre o propósito para o qual foi criada. Ele fez as formigas parecerem formigas e fez você para ser você. Irineu disse: a glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. E aí você não glorifica a Deus. Você acha que você está no mundo porque caiu de paraquedas, né? Eu tive uma paciente que ela não acreditava em Deus. E eu falava, tá, mas quem criou você? Como é que você está nesse mundo? E ela dava desculpa para tudo, ela tentava argumentar para tudo. É triste, lamentável. E Deus me deu, né, a oportunidade de trabalhar com ela, de mostrar o caminho, mas, enfim, ela vai ter que passar algumas situações ainda para ela voltar. Voltando lá para o texto, existem muitas formas de dar glória a Deus, mas elas podem ser resumidas em 5 propósitos que ele estabeleceu para a sua vida. Passaremos o restante desse livro estudando detalhadamente, mas apresentamos aqui uma visão geral. Damos glória a Deus ao adorá-lo. Ao adorar é o nosso primeiro dever para com o Senhor, e o adoramos para apreciá-lo. Disse C.S. Lewis, quando Deus nos diz que devemos adorá-lo, de fato está nos convidando a estar na melhor das companhias. Ele deseja que nossa adoração seja motivada por amor, ação de graças, prazer e satisfação, não obrigação. John Piper observa que é quando estamos mais satisfeitos em Deus que ele é mais glorificado em nós. Adorar é muito mais que louvar, cantar e orar a Deus. É um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo e oferecer a nós mesmos para o cumprimento dos seus propósitos. Quando usamos nossa vida para a glória de Deus, tudo que fazemos pode se tornar um ato de adoração. A Bíblia diz: usem todo o seu corpo como instrumento para fazer o que é justo, para a glória de Deus. 2, damos a glória a Deus ao amar outros fiéis. Quando nasceu de novo, você se tornou parte da família de Deus. Seguir cristão não significa apenas acreditar, mas também pertencer e aprender a amar a família de Deus. João escreveu: nosso amor um pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Paulo diz: aceite uns aos outros da mesma forma em que Cristo nos aceitou, assim Deus será glorificado. É sua responsabilidade aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor e isso confere honra a Ele. Jesus disse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, como isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. Damos glória a Deus quando nos tornamos como Cristo. Depois que nascemos na família de Deus, ele nos induz à maturidade espiritual. E o que seria isso? Maturidade espiritual significa tornar-se como Jesus na forma de pensar, sentir e agir. Quanto mais você desenvolve o caráter de cristão, mais glorifica a Deus. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornando-nos mais e mais semelhantes a Ele, e refletimos a sua glória ainda mais. Quando você aceitou Cristo como Salvador, Deus lhe concedeu nova vida e nova natureza. Agora, no restante de sua vida terrena, ele quer dar continuidade ao processo de transformação de sua personalidade. A Bíblia diz que vocês estejam sempre cheios do fruto e da salvação.
Todas essas boas coisas produzidas em sua vida mediante Jesus Cristo, pois tudo isso será para a glória e o louvor de Deus. Você fortalece essa leitura em Filipenses 1:11. Quarto, damos glória a Deus servindo aos demais com nossos dons. Deus dotou cada um de nós com talentos, dons, capacidades e habilidades exclusivos. Sua vocação não é um acidente. Deus não lhe concedeu essas habilidades para propósitos egoístas, e sim para benefícios de outras pessoas. Assim como outros receberam habilidades para beneficiar você, a Bíblia diz: Deus concedeu dons a cada um de nós de sua grande variedade de dons espirituais. Administre-os bem para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês. Vocês são chamados para ajudar os outros. Vocês são chamados para ajudar os outros. Ajudem com toda a força e energia com que Deus os capacitou. Assim Deus será glorificado. Você encontra isso e fortalece em 1 Pedro 4:10. Então, quando eu estou aqui pegando essa leitura, e eu fiz um propósito com o Senhor de levar essa leitura. Eu estou aqui, ó. Estou nessa parte. Levando ao outro aquilo que Deus quer que nós façamos. Aquilo que Deus está me capacitando. Amém? Quinto, damos glória a Deus falando dele a outras pessoas. Você já falou de Deus para outra pessoa hoje? Então presta atenção. Deus não quer que o amor e os propósitos dele sejam mantidos em segredo. Depois que reconhecemos a verdade, ele espera que compartilhemos com os outros. É um enorme privilégio poder apresentar Jesus às pessoas, ajudando-as a descobrir o propósito de vida delas e preparando elas para o destino eterno. A Bíblia diz que à medida que a graça de Deus trouxe mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. Amém? Qual será o objetivo da sua vida? Já parou para pensar? Qual será o objetivo da sua vida? Viver o restante da sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança de prioridades. Agenda, relacionamentos, e algumas vezes significar pegar o caminho mais difícil, não mais fácil. Até mesmo Jesus teve dificuldade com isso. Sabendo que estava para ser crucificado, ele clamou: Minha alma está perturbada. Mas será que devo dizer, Pai, livra-me dessa hora? Assim como Jesus fez? Pai, se puder, livre-me desse, né? Lembra da passagem? Pois foi com esse propósito que vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Jesus deparou com uma bifurcação com o seu caminho. Cumpriria ele seu propósito, glorificando a Deus, ou recuaria, em troca de uma vida confortável e egoísta? A mesma situação está diante de você. Viver para objetivos, conforto, prazer próprio, ou viver o restante da vida para a glória do Senhor, sabendo que Ele prometeu recompensas eternas. Então, como que está sendo? Para refletir. A Bíblia diz que qualquer um que se apega à própria vida apenas como ela é e está destruído. Mas se você perde sua vida, você a terá para sempre, pois é a vida real e eterna. Aqui você pode fortalecer até a leitura de João 12:25. Medite nessa passagem. Esse é o momento de definir essa questão. Para quem você irá viver? Para você mesmo ou para Deus? Você pode hesitar imaginando se terá forças para viver para Deus, mas
Não se preocupe. Deus lhe dará tudo que for necessário. Se você apenas fazer a escolha de viver por Ele, a Bíblia diz tudo o que diz respeito à vida que agrada a Deus nos foi dado milagrosamente quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimidade aquele que nos chamou para Deus. O melhor, a melhor convocação que já receberam. Nesse exato momento, Deus o está convidando a viver para a glória dele, cumprindo os propósitos que ele estabeleceu para você. Essa é realmente a única maneira de viver. Qualquer outra coisa é apenas existir. A verdadeira vida começa quando você se compromete inteiramente com Jesus Cristo. Se você não está seguro de já ter feito isso, tudo que você precisa receber e acreditar. A Bíblia promete aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E quando você vai aceitar a oferta de Deus? Queridos, eu quero que você reflita. Creia que Deus o ama e o criou para um propósito. Creia que você não é um acidente. Creia que você foi feito para ser eterno. Creia que Deus o escolheu para ter um relacionamento com Jesus, que morreu na cruz por você. Creia que não importa o que você fez no passado, Deus quer perdoá-lo. Em segundo lugar, receba. Receba Jesus em sua vida como Senhor e Salvador. Receba o perdão dos pecados. Receba o Espírito que o capacitará a cumprir os propósitos de sua vida. A Bíblia diz que é por isso que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo. A vida plena e eterna. Onde quer que você esteja lendo esse livro, convido-os a inclinar a sua cabeça e em voz baixa fazer a oração que mudará o seu destino eterno. Façam comigo. Jesus, eu creio em você e o recebo. Jesus, eu creio em você e eu recebo. Jesus, eu creio em você e eu recebo. Amém? E se você fez essa oração com sinceridade, seja bem-vindo à família de Jesus. Você agora está pronto para descobrir e começar a viver o propósito de Deus para a sua vida. Recomendo que você fale sobre sua decisão a alguém, pois precisará de apoio. Amém? Essa foi a nossa 7ª aula e nós vamos avançar para o nosso próximo dia. E eu convido você a refletir sobre esse dia 7. Não saia para o próximo sem que você entenda qual é a direção de Deus até aqui. E até a próxima aula.